Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Edgar e sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Na aula de hoje, nós vamos estudar os tipos de sujeito. Para começar, na aula passada eu expliquei o que é um sujeito. Você lembra? O sujeito nada mais é que quem realiza a ação. Por exemplo, João sujou a camisa. Nós temos aqui o verbo sujou, que é uma ação. Quem realizou essa ação? Quem sujou a camisa? Ora, João. Então, João é o meu sujeito. Outro exemplo. A família Silva foi passear. Quem foi passear? Quem realizou essa ação? A família Silva. Então, a família Silva é o sujeito. Então, o sujeito nada mais é que isso. É quem realiza a ação dentro da oração, certo? Lembrando que oração é um enunciado que possui verbo. Só isso, certo? Hoje nós vamos aprender que o sujeito ele pode ser classificado em 5 tipos diferentes. Existe o sujeito simples, o composto, o oculto, o indeterminado e o inexistente. E agora nós vamos começar a estudar cada um deles. A começar pelo sujeito simples. O sujeito simples é aquele formado por apenas um núcleo, por isso esse nome, simples. Vamos ver um exemplo. O menino estava feliz. Quem estava feliz? O menino. Então, o menino é o meu sujeito. Perceba que esse sujeito é formado por duas palavras, o o e o menino. Porém, uma dessas palavras é a principal, é a que possui o maior sentido, que no caso é a palavra menino. Então, menino é o núcleo do sujeito, certo? Núcleo é a palavra principal. Como esse sujeito ele tem apenas um núcleo, uma palavra principal, então é um sujeito simples, entendido? Então, o sujeito simples é aquele que é formado por apenas um núcleo, uma palavra principal. Agora vamos aprender sobre o sujeito composto. O sujeito composto é aquele formado por mais de um núcleo. Exemplo: as ruas e avenidas estão interditadas. Quem estão interditadas? As ruas e avenidas. Então, esse é o meu sujeito, as ruas e avenidas. Perceba que ele é formado por duas palavras principais, ruas e avenidas. Então, como aqui eu tenho duas palavras principais, eu tenho dois núcleos. Então, é um sujeito composto. Então, se no sujeito simples eu tenho apenas um núcleo, no sujeito composto eu tenho mais de um núcleo, mais de uma palavra principal. Entendido? Vamos agora ao terceiro tipo de sujeito, que é o oculto. O sujeito oculto é aquele que não aparece na oração, mas pode ser identificado pela desinência. O que é a desinência? É a terminação, o final do verbo, certo? Por exemplo, cheguei cedo à festa. Quem chegou cedo à festa? Ora, embora eu não tenha aqui escrito na oração o sujeito eu consigo deduzir através desse verbo que trata-se de mim. Quem chegou cedo à festa? Eu. Então, eu é o sujeito. Perceba que esse sujeito ele não está escrito na oração. Ou seja, ele está oculto, ele está escondido. Mas eu consegui deduzir, eu consegui saber que trata-se do sujeito eu através do verbo, certo? Então, esse é o sujeito oculto, é aquele que está escondido na oração, mas eu consigo deduzir, eu consigo descobrir quem realizou essa ação perguntando ao verbo, certo? Outro tipo de sujeito é o indeterminado. O sujeito indeterminado, ele não aparece na oração e não pode ser identificado. É o contrário do sujeito oculto. Vocês lembram que no sujeito oculto eu consegui descobrir quem realizou essa ação, né? Já aqui no sujeito indeterminado, eu não vou conseguir de forma alguma saber quem realizou essa ação. Por isso que é indeterminado, certo? Por exemplo, falaram mal da sua namorada. Eu vou perguntar ao verbo: quem falou mal? Quem realizou essa ação? Eu não vou saber se foi eles, se foram elas, certo? Eu não vou conseguir identificar quem realizou essa ação. Ou seja,
eu não vou conseguir determinar quem realizou essa ação. Por isso que o sujeito é indeterminado. Um outro exemplo assaltaram a loja. Quem assaltou a loja? Será que foram eles? Será que foram elas? Eu não consigo determinar. Então, esse é o sujeito indeterminado, certo? E por último, nós temos o sujeito inexistente. O fato não é atribuído a nenhum sujeito. Ocorre quando os verbos são impessoais. E agora complicou, né? Calma que eu vou dar exemplos para explicar esse tipo de sujeito para vocês. O sujeito inexistente ocorre quando nós temos dentro da oração o verbo haver no sentido de existir. Por exemplo, há alunos na classe. Percebam que esse verbo há, ele significa que existem alunos na classe. Então, quando eu tenho na oração o verbo haver com o sentido de existir, então eu tenho aqui um sujeito inexistente. Ou seja, eu tenho uma oração onde não existe sujeito, certo? Um outro caso em que nós temos o sujeito inexistente é quando na oração o verbo fazer indica um tempo passado. Por exemplo, faz 6 anos que não a vejo. Esse faz indica um tempo passado. Então, nesse caso, o sujeito também será inexistente. E, no último caso, é quando na oração nós temos verbos que expressam fenômenos da natureza. Por exemplo, o verbo nevar, chover, ventar, etc. Por exemplo, chove muito no Amazonas. Nessa oração nós temos o verbo chove. Como nessa oração a gente tem um verbo que expressa um fenômeno da natureza, então o sujeito também será inexistente, certo? Se eu perguntar ao verbo quem chove? Ora, não existe uma resposta para essa pergunta. Não existe nenhum sujeito que realize essa ação. Por isso que o sujeito é inexistente. Só recapitulando, o sujeito será inexistente quando na oração nós tivermos o verbo haver, certo? No sentido de existir. Também quando tiver o verbo fazer, indicando um tempo passado. E quando houver um verbo que expressa algum fenômeno da natureza, certo? Nesses casos, o sujeito será inexistente. Então, turma, hoje nós aprendemos sobre os tipos de sujeito. Não esqueçam de realizar a atividade e nós nos vemos na próxima aula. Um forte abraço e até lá!